Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Neste nosso encontro, a gente vai fazer um mergulho na extensão universitária aqui no Brasil. Nosso objetivo é entender juntos o que ela é, como evoluiu e qual o seu papel hoje. Este é um material que pensamos especialmente para quem está se preparando para entrar de cabeça nos projetos de extensão. E para organizar nossa conversa, a gente dividiu tudo em 5 partes. Primeiro, vamos entender por que a extensão é um pilar da universidade. Depois, a gente viaja um pouco no tempo para ver as origens e os marcos legais. Em seguida, vamos para o que interessa na prática, a curricularização. E por fim, a gente discute os desafios e o que esperar do futuro. Vamos lá? Bom, para começar, é fundamental entender uma coisa. A universidade brasileira se apoia num tripé. São 3 pilares que sustentam tudo: o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas o que isso significa de verdade no dia a dia? É o que vamos aprofundar agora. Existe uma definição, digamos, oficial, que vem do ForProEx, que é o Fórum dos Pró-Reitores de Extensão. Eles dizem que a extensão é esse processo de interação transformadora entre a universidade e a sociedade. A palavra-chave aqui é transformadora. A ideia é que não seja uma via de mão única, mas uma troca que modifica e enriquece os dois lados. Tá, mas o que garante que a extensão seja tão fundamental assim? É essa palavrinha aí, indissociabilidade. Parece complicado, mas a ideia é simples. A nossa Constituição diz, lá no artigo 207, que ensino, pesquisa e extensão não podem ser separados. Pensa neles como as 3 pernas de um banco. Se você tirar uma, o banco todo perde o equilíbrio. Agora que a gente já sabe o que é, vamos olhar um pouco para o passado. A ideia de extensão nem sempre foi essa que a gente conhece hoje. Ela passou por uma grande evolução, saindo de um modelo em que a universidade só entregava o conhecimento para um modelo de diálogo e troca. Lá no comecinho do século XX, com a Reforma de Córdoba, a visão era bem vertical. A universidade sabia e a sociedade recebia. Só que essa ideia foi muito criticada. E aí entra uma figura central, Paulo Freire. Em 77, ele questionou esse modelo, dizendo que a verdadeira extensão não é transferir conhecimento, mas sim construir junto, através da comunicação e do diálogo. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, a gente tem a concepção assistencialista, mais antiga. É aquela ideia de que a universidade, como um polo superior, vai lá e ajuda a comunidade. Do outro lado, temos a dimensão transformadora, que é o ideal que a gente busca hoje. Aqui a conversa é outra. É uma relação de igual para igual, em que todo mundo ensina, todo mundo aprende e todo mundo se transforma. E claro, toda essa mudança de pensamento não ficou só no campo das ideias. Ela se tornou lei. E é isso que a gente vai ver agora. A trajetória na legislação que foi dando cada vez mais força para a extensão dentro das universidades. Olha só que interessante essa linha do tempo. Em 1968, a extensão se torna obrigatória por lei. 20 anos depois, em 88, a Constituição Federal dá a ela o mesmo status do ensino e da pesquisa. Aí, em 2014, o Plano Nacional de Educação define uma meta bem concreta, os famosos 10% da carga horária. E, finalmente, em 2018, uma resolução detalhou as regras do jogo, regulamentando a tal da curricularização. E vamos focar agora nessa tal de curricularização. O nome pode parecer um pouco técnico, mas a ideia por trás é o que mais impacta a vida do estudante hoje. Vamos entender o que essa resolução de 2018 realmente significa na prática. O ponto central é esse número, 10%. No mínimo, 10% de toda a carga horária do seu curso de graduação precisa ser cumprida em atividades de extensão. Ou seja, a extensão deixou de ser algo opcional, um extra no currículo, e passou a ser um componente obrigatório da formação de todo mundo. Com isso, sempre surge aquela dúvida, né? Certo, mas essa atividade de extensão conta como uma matéria normal? Como ela entra no meu currículo? E a resposta é um sonoro sim. A extensão, quando curricularizada, funciona como qualquer outra disciplina. Ela tem carga horária definida, tem plano de ensino, controle de frequência e, sim, tem avaliação. Ela entra no seu histórico escolar como parte da sua formação. Isso leva a outra preocupação bem comum. Ok, mas se eu tenho que fazer mais 10% de extensão, isso significa que o meu curso vai ficar mais longo? Então, a orientação oficial é que não, a carga horária total do curso não deve aumentar. A ideia não é simplesmente adicionar mais horas, mas sim reorganizar o currículo que já existe. Essa é uma tarefa que fica com os colegiados de cada curso. Eles precisam encontrar a melhor forma de integrar as atividades de extensão na grade curricular atual. Bom, a gente já entendeu o que é, de onde veio e como funciona na lei. Mas e na vida real?
A gente sabe que nem tudo é tão simples. A extensão enfrenta vários desafios, mas, ao mesmo tempo, tem um potencial gigantesco pela frente. Vamos falar um pouco sobre isso? As barreiras não são pequenas. A gente lida com a visão da educação como um produto, com uma certa resistência dentro da própria academia em dialogar com os saberes que não são científicos, fora a fragmentação do conhecimento em caixinhas. E, historicamente, a extensão sempre foi vista como a irmã mais nova do ensino e da pesquisa, muitas vezes com menos recursos e prestígio. Mas, olhando para o futuro, a perspectiva é muito poderosa. O sociólogo Boaventura de Souza Santos, por exemplo, defende que a extensão precisa ganhar um novo lugar de destaque. Para ele, é através dela que a universidade pode se tornar uma força ativa na construção de uma sociedade mais justa, mais democrática e mais sustentável. E é aqui que a gente vê o tamanho do impacto. A extensão, quando é levada a sério, tem o poder de promover uma verdadeira reforma silenciosa dentro da universidade. Ela muda a formação do estudante, que passa a ter um contato real com a sociedade. Ela muda a universidade, que se torna mais aberta e relevante. E, claro, ela ajuda a transformar a sociedade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A lei está aí, a obrigatoriedade existe. Mas a grande pergunta é, como a gente faz para que a extensão vá além de ser apenas uma regra a ser cumprida? Como podemos, juntos, transformar essa obrigação em uma força que realmente muda o jogo, tanto para quem está na universidade, quanto para a sociedade brasileira como um todo?